Olá a todos, meu nome é Paulo Guidalho, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura e design de interiores, e onde conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido nas plataformas YouTube, Rumble, Spotify, na nossa conta no Telegram e no nosso site pauloguidalho.com.br. Se você é lojista, fabricante, fornecedor do segmento casa, você pode anunciar aqui, onde sua marca e seus produtos ganham relevância. E se você estiver em Curitiba, você pode assistir às nossas gravações aqui no nosso estúdio, que está no Solar do Rosário, e interagir com os nossos convidados. E eu hoje tenho duas convidadas arquitetas. Obrigado pela presença de vocês. Aqui na minha frente está a arquiteta Yuri Fukuda Ayakawa. Falei certinho, Yuri? Falou. Ayakawa. Ok. E do lado da Yuri está a Daniela Munhoz da Rocha. Vocês são autoras do livro Traços de Curitiba, 50 anos de planejamento urbano. E ambas já estiveram no IPUC, você continua no IPUC, e a Yuri tem 35 anos, né? Eu trabalho no IPUC, sim. Você trabalha no IPUC. Uhum. Vocês precisam me contar de onde que surgiu a história desse livro. Mas antes eu vou fazer uma colocaçãozinha e depois vou deixar vocês soltos. Tá? Uhum. Quando a gente é jovem, aluno, os professores de história nos ensinam o seguinte, que as cidades nascem do marco zero. Okay? Onde você tem em volta dela, você tem a igreja, o centro administrativo, você tem o comércio, o mercado, e assim a cidade ela vai se expandindo organicamente. No entanto, a cidade cresce um pouco, nós precisamos passar para um planejamento. É isso? Quando que começa a se planejar Curitiba? Você me falou do Plano Agache. Então fala um pouquinho do Plano Agache e depois nós vamos pular para os anos 60, que é onde começa o livro de vocês. Uhum. Sim, o Plano Agache é dos anos 40, né? Quando Curitiba ainda era assim, uma pequena cidade. Mas já o Agache, Alfred Agache, ele trouxe o urbanismo francês, né? Que são o quê? São as grandes avenidas arborizadas, setores da cidade. Então, por exemplo, o centro cívico é uma desse produto, né, do plano dele. A área do Tarumã, que é a parte esportiva, a área de parques, que é onde está hoje o Parque Iguaçu, onde corre o Rio Iguaçu. Então, alguns planos do Agache ainda existem em Curitiba. Foram implementados foram implementados. Estão em uso até hoje. Estão em uso, né? A Avenida Iguaçu, ali a Avenida Nossa Senhora da Luz, lá em cima, no Alto da 15. Isso tudo faz parte do Plano Agache. Assim como algumas galerias na Rua 15, especialmente ali onde estão a área dos bancos, que são prédios sob pilotis. Isso faz parte do Plano Agache. As tuas galerias, eu chamo de marquises, é mais ou menos a mesma coisa. Isso, isso. Okay. Isso. Acho que até complementando, uma função bem especial do Plano Agache foi a cidade em forma radial. Ela é concêntrica, né? Tem um centro, daí de forma radial ela faz o formato da cidade. Daí quando a gente chega no nosso planejamento da década de 60, a estrutura já é de forma linear, né? Baseada nos eixos estruturais. Mas antes disso, Paulo, obrigada mesmo pelo convite, né? De estarmos aqui. Eu estou curiosíssimo para saber um pouco mais. Sim. A tua primeira pergunta, a ideia de como que surgiu o livro, Isso. Acho que vale a pena a gente mencionar que, além de ter esse registro da história, de todo esse planejamento urbano, a história de sucesso, né, que é conhecida internacionalmente, do planejamento urbano de Curitiba, a gente teve um convite especial da minha sogra, Horaci Lacerda, que preside o Instituto Vida a Vida, para a gente fazer um livro em que toda a venda do livro é destinada para esse instituto. Então, para finalidade, para ajudar as pessoas que precisam. Mas a história do planejamento urbano a gente conseguiu se dedicar no livro de forma a entrevistar principalmente o nosso arquiteto maior dessa transformação,
que é o Jaime Lerner. Mas o que me chamou a atenção foi que vocês levaram 5 anos para fazer o Foi. livro, entrevistando arquitetos, engenheiros, técnicos, é isso? Inclusive mesmo. estagiários da época, sabe? Na verdade, Paulo, nós pegamos como ponto de início conversas com o Jaime Lerner. E a partir daí, nós fomos... À medida que ele foi contando como que foi pensada o plano da cidade, né, o novo plano da cidade, nós fomos montando uma linha do tempo e à medida que os projetos foram ocorrendo pela narrativa do Jaime, nós fomos atrás desses autores. Né? E daí, então, foi como surgiu o livro, que é embasado nessa linha do tempo contada pelo Jaime Lerner. Eu vi que o livro, e aqui faz um pouco jus ao nome, 50 traços, traços de Curitiba, remete um pouco a croquis. Você tem muitos desenhos aqui dentro, né, que são fantásticos. Exatamente. Né? Esses desenhos são feitos por arquitetos, todos arquitetos. Sim. Durante esses 5 anos, a gente teve essas entrevistas durante alguns dias, entrevistamos desde ex-presidentes do IPUC, ex-governadores, infelizmente alguns já faleceram, né, nesses 5 anos de produção do livro, como por exemplo, fizemos entrevista com o Ceneviva, com o Lubomir Ficinski, o próprio Jaime Lerner, são ex-prefeitos, ex-governadores e também os técnicos que realmente desenharam Curitiba, que é conhecida pelos seus 50 anos. Nessas entrevistas, alguns dos técnicos produziram croquis para o livro, especificamente, e também pelo próprio acervo de cada um, a gente conseguiu os desenhos originais desses projetos ícones de Curitiba. Não, eu vi aqui, achei fantástico. Quando vocês falam em técnicos, vocês estão falando em arquitetos. Arquitetos, engenheiros. Arquitetos, engenheiros, sociólogos, economistas. Alberto Parani. Ok. Bom, gente, eu vou voltar um pouco para a tua linha do tempo. Ok. Então, há um determinado momento que o plano Agache já não atende mais a cidade, aí entramos em 1960, onde vai se formular, se propor várias alterações da cidade, capitaneados na época pelo arquiteto Jaime Lerner, que ainda não era prefeito. Isso estava se pensando, então, a cidade depois, né, que ela começa a receber muita gente de fora, a cidade cresce e você precisa acomodar todo mundo de uma forma. Exatamente. De uma forma que se comuniquem. Então tá, começamos em 1960, vamos em frente. Nos anos 60, porque como todas as cidades brasileiras, principalmente as capitais, elas estavam crescendo assim, exponencialmente, né? E houve realmente então uma necessidade de direcionar melhor ou adaptar melhor esse crescimento. Né? Tínhamos o plano Agache, mas sentiu-se necessidade de ter novas ideias para a cidade. E foi um movimento que começou entre os arquitetos, entre os professores das universidades. Né? Então começou por aí um movimento que deveria ter um novo plano para a cidade. E daí, nos anos 60, o prefeito era o Ivo Arzua, ele lançou um concurso de ideias para a cidade de Curitiba. E nesse concurso de ideias, quem ganhou foi o Jorge Wilhelm, arquiteto de São Paulo, escritório de São Paulo. Ele tinha um currículo, obviamente, muito bom de projetos internacionais, e ele ganhou. Mas, por felicidade nossa também, o concurso dizia que quem deveria detalhar essas ideias teria que ser uma equipe local, então de Curitiba. E foi daí então que nasceu uma assessoria, né, que detalhou essa ideia e os projetos, e que depois virou um instituto. Deu origem ao IPUC. O que quer dizer IPUC, Dani? Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Que está aí até hoje. Exato. Bom, vamos em frente então. Quando você faz uma alteração, eu diria assim, bastante... eu vou falar radical a palavra, tá? Como que você faz para envolver a comunidade nessas alterações que vai mexer com a vida deles, com certeza?
Há uma consulta para eles? Como que funciona isso? Como que funcionou isso na época, Yuri? Na época foi colocado, além de quando o plano foi desenhado dentro do IPUC, foi feita uma exposição na cidade para que as pessoas tivessem conhecimento do que iria acontecer, como que estava sendo pensada a questão do transporte, principalmente, né, que foi a linha mestra, o que iniciou mesmo essa parte do planejamento da cidade desse novo plano, né? Okay. E com discussões, então sempre houve discussões com a comunidade, né? Em todos os projetos até hoje. Por isso que todo curitibano é um urbanista, é isso? Isso Adoro mesmo. falar da cidade, né? E nós gostamos, né, de toda essa contribuição, porque a cidade é para os moradores, né? Eles têm que participar, né, dessa intensamente da vida da cidade, e como que ele vai usar um equipamento da cidade, né? Então, nós costumamos dizer que o curitibano ele é exigente por nossa felicidade também, né? Porque ele aprendeu, ele sabe o que é bom, apesar de nós termos assim uma certa interferência na vida deles. Por exemplo, quando foi implantado o ônibus expresso, as pessoas antigamente pegavam um ônibus de uma linha, daí desciam em outra para pegar para ir para tal outro bairro, e daí foi colocado assim, não, olha, você pode usar aqui o sistema nesse eixo estrutural. Que foi aceito imediatamente. E que foi aceito, mas que anda na canaleta, daí os motoristas dos automóveis não poderiam andar nessa canaleta, teriam que andar nas vias lentas. Isso tudo foi mudando o comportamento das pessoas, e as pessoas foram vendo que aquilo era bom, porque quando você abre mão um pouco do teu espaço para poder deixar aquele espaço público e que mais pessoas possam usar, né? Esse é o objetivo, né, da cidade, que todo mundo tenha acesso, né, a esses espaços todos. O ponto de partida, obviamente, foi o transporte público, né? Mas aí foi se criando soluções em volta dessas estruturais, é isso? Exatamente. Não daí só em volta, né, nos outros temas também. Os próprios parques, né, que foram implantados na década de 70, transformações de pedreira na nossa ópera de arame. Então, foram vários projetos, além da questão do transporte, que não é simplesmente o transporte também. É sempre associado ao uso do solo e o sistema viário. A gente chama até que é um tripé. Né? Não adianta nada você colocar o eixo de transporte. Na verdade, ele está linkado aonde tem o maior adensamento. As torres altas, onde nós estamos, né? A 7 de setembro, o eixo sul. Todos esses eixos estruturais é onde tem mais gente morando. Não só morando. E esse adensamento é um mix de funções. No embasamento, nós temos a parte comercial, né? E a torre é habitacional de serviço. A gente chama de fachada ativa, na verdade não existia essa palavra. Não era essa palavra. Você tinha todo um comércio que, quer dizer, você praticamente você atraía o morador para seu próprio bairro. Né? E ter esse movimento durante todas as horas do dia. É verdade. Né? Porque a cidade morre quando o comércio fecha, mas não, tem a parte habitacional. Então, esse era o objetivo desde a década de 60, 70. Né? Então, é uma coisa bem inovadora. Assim como os nossos parques, essa questão de drenagem, que na época em que todas as outras cidades canalizavam seus rios em função do saneamento, Curitiba fez diferente. Né? O que ela fez? Criou os parques para espraiamento dos rios, para a retenção dessas águas das chuvas, fora a questão de uma área de lazer para a comunidade. Né? Então, é realmente uma coisa... São vários aspectos de inovação da cidade daquela época, da década de 70. Né? Perfeito, perfeito. E nós costumamos dizer que também de nada vale, por exemplo, nós criarmos uma lei de uso do solo maravilhosa se você não tem a participação do cidadão, do empresário, né, da comunidade. Então, na verdade, o Estado, Estado, Prefeitura, no caso, temos um papel. Nós criamos as leis, nós damos condições para que a cidade cresça com qualidade, mas temos também essa participação
da comunidade que vai lá construir aquele prédio, que usa essa lei de uso do solo em benefício dele também, né? E com isso a cidade, ela é, na verdade, um compartilhamento, né, de toda uma sociedade. Não é só o poder público, não é só nós criando leis maravilhosas e projetos maravilhosos se não tem essa participação. Então, isso é muito importante. E olhando a cidade de cima, na verdade, a cidade é um organismo vivo, né? Ela vai se movimentando, ela vai atraindo pessoas, algumas vão chegando mais para as regiões mais centrais, outras vão se afastando. E tudo isso é previsto no planejamento urbano? Sim, na verdade, assim, como a própria palavra fala, é planejamento. O que é planejamento? É você prever esse futuro, né? Antecipar, né? Mas com qualidade, né? Então, assim, tem toda essa parte técnica de nós direcionarmos o crescimento da cidade, mas dando condições que tenham a cidade vai crescer lá para a parte sul, lá no bairro Novo. Mas como que ela vai crescer? Nós temos que levar um sistema de transporte até lá, nós temos que equipar com as nossas escolas, com as creches, com as unidades de saúde, com os armazéns da família, criar todo um mecanismo de uso de solo para que as pessoas possam construir o seu comérciozinho, o comércio de bairro, enfim. Então, assim, o planejamento, ele sempre é o que está prevendo para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E como você disse, né, e como todos nós sabemos, a cidade é dinâmica, ela cresce, ela se modifica, e nós temos que estar sempre nos adaptando e inovando, né, mas sempre com qualidade. Né? Essas intervenções, Dani, elas partem do poder público ou muitas vezes dos próprios moradores da região? Eles fazem essa demanda também para o IPUC? Olha, eu quero transformar a minha rua. Isso parte deles também? Também. Tem as duas coisas, eu acredito. Assim, a gente trabalha sempre, tem a proposta da prefeitura, também tem as demandas, né, que vêm da comunidade, com a participação, tem canais específicos, né, de comunicação que a comunidade pode fazer, o cidadão pode fazer suas queixas, pode propor e elenca também as prioridades dos projetos para a sua região. O próprio Fala Curitiba é um mecanismo. Eu posso falar assim que a gente trabalha, tenta fazer sempre o melhor para a população, né? Para responder aos anseios da comunidade. Como, por exemplo, assim, a gente tem um caso inesperado, fora da questão do planejamento, que é uma ocupação irregular, né? Que é o bairro Novo do Caximba, um projeto que eu estou trabalhando no momento. Então, a ocupação irregular bem ao sul de Curitiba, e a gente, para fazer até um projeto da unidade habitacional, teve a participação da comunidade. Escuta, Dani, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Isso que nós estamos conversando aqui talvez fuja um pouquinho do livro, tá? Mas eu acho que é interessante. O livro ele fala dessa importância da participação da comunidade no processo de planejamento da cidade. Esse case do Caximba, me explica, aprofunde um pouquinho mais. Sim, esse projeto a gente começou em 2017, mas a ocupação da Vila 29 de Outubro, é o nome da vila, né? Lá embaixo, no Caximba, ela aconteceu no dia 29 de outubro de 2010. Né? Então, é uma comunidade que há 7 anos já estava se acomodando à beira do Rio Iguaçu, à beira do Rio Barigui, bem próximo de onde o Barigui deságua no Rio Iguaçu. Uma área de preservação ambiental, uma área muito frágil de drenagem dos 2 rios. E é uma área assim, que tinha lagoas, até para espraiamento do próprio rio, vindas da extração de areia da região. Só que a comunidade, eles começaram a aterrar essas lagoas com o lixo da construção civil e construir suas casas em cima desse lixo. Então, uma área totalmente de risco, a inundação, alagamento, em cima de um solo de lixo degradado, né? E dentro de uma área de preservação. Então, a gente fez um projeto, foi uma demanda do atual prefeito, Rafael Greca,
que até foi um dos motivos para ele se candidatar. Porque é impressionante a qualidade, o jeito que as famílias moravam naquela situação de vulnerabilidade. E daí a gente deu início em 2017 nesse projeto que se chama Projeto de Gestão de Risco, Bairro Novo do Caximba. Projeto de Gestão de Risco Climático, Bairro Novo do Caximba. Que é essa questão das inundações, das drenagens dos rios. É um problema que a gente tem, que sofre aqui em Curitiba, numa área muito vulnerável ali embaixo. Então, a gente fez um projeto para fazer a relocação dessas famílias que estão na área de risco, né? São 1.147 novas unidades habitacionais que vão ser feitas muito próximas de onde eles vivem atualmente e mais próximas desses novos equipamentos públicos. Perfeito. Né? Então, vão sair dessa área de risco e uma parte vai ser regularizada, né? Vamos ter uma REURB ali, vai ser a primeira de Curitiba, porque é uma regulamentação nova para o município. Perfeito. E é um projeto que a gente não tinha um recurso do município para se fazer, conseguimos um financiamento externo, internacional, da Agência Francesa de Desenvolvimento. Perfeito. Então, estamos aí na fase, a gente dividiu o projeto em 7 fases, já estamos licitando as fases 5, de 1 a 5, que é a produção dessas novas habitações, para daí a relocação dessas famílias, para daí fazermos toda a parte de drenagem, infraestrutura, água, esgoto, iluminação. E a área de risco, vulnerável a esses alagamentos e inundações, vai ser um grande parque no sul de Curitiba. Eu pedi para você se estender um pouco nesse assunto, porque eu ouvi falar desse projeto. E eu queria saber um pouco mais, você me esclareceu. Sim. Acho que tem no site, né, da prefeitura. Sim, esse é um projeto que a gente está fazendo dentro do IPUC, e eu só citei mesmo porque é uma coisa que foge um pouco do planejamento, né? A gente sabe que existem essas ocupações e a gente tratou de uma forma específica, especial, porque ela está dentro de uma área totalmente de risco. Com certeza, né? Com certeza. E está muito em voga, ainda mais com o acidente, infelizmente, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso. São famílias que estão... Tem muita gente lá que não tem mesmo para onde. Literalmente a deriva. Mas eu acho que o papel do planejamento é isso também, né? Você, mesmo já numa área já degradada, é você intervir de forma a que você volte a ter as áreas recuperadas e com qualidade e as pessoas morando. Então, normalmente, o planejamento é isso. Ele é um processo e ele não envolve assim, não, tem que só tirar a habitação. Não, você tem toda uma questão social que você vai trabalhar com aquela comunidade, tem a questão dos equipamentos que você vai colocar para aquela comunidade, porque de nada adianta você colocar, vamos transferi-los para aquela área, mas daí cadê? Onde é que estão as escolas, as creches, sim, claro. O transporte? Então você tem que levar a infraestrutura junto, né? Por exemplo, nós temos acompanhado atualmente a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, e eles estão falando em cidades provisórias, mas tem que, acho que sempre pensar isso. Ótimo, vai ter cidades provisórias, mas tem que ter equipamentos próximos, né? Como que eles vão, onde que eles vão comprar o seu pão, como é que eles vão chegar lá, né? Então tem que ter essa... Tem que pensar no contexto todo. Né? Nesse contexto, tem que procurar áreas que sejam também boas para morar, né? Assim, morar, eu digo, com qualidade, que tenha escola, creche, unidade de saúde próximo, né? Senão, como que elas vão se deslocar? Como vai ser a mobilidade dessa comunidade, né? E quando você fala de planejamento urbano, é tudo isso, né? É tudo integrado. Então, na verdade, você tem que trabalhar com a Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria do Abastecimento, o transporte com a URBS, né? Então, é toda uma rede, né, trabalhando para aquele projeto, para o sucesso daquele projeto com qualidade. Eu acredito que o momento mais importante, um dos momentos mais importantes do livro, que vocês levaram 5 anos para produzir, tem sido as entrevistas, né? Foi.
Vocês lembram de algum caso curioso que chamou a atenção de vocês? Vocês conversavam com pessoas muito interessantes, né? Sim. Quem que te chamou muita atenção nessas conversas? Olha, várias pessoas. Posso citar, assim, por exemplo, do Oswaldo Navarro, né, um arquiteto do IPUC, foi supervisor, foi presidente do IPUC, e ele mora numa área que é um bosque cadastrado, né? E daí ele costuma fazer palestras nas universidades, ele inclusive é convidado para fazer palestras fora do Brasil, e ele sempre conta que Curitiba, com toda essa política de preservação ambiental, da implantação dos parques, de uso do solo, de incentivo, né, de você conservar as áreas verdes, que Curitiba, apesar de ter mais de 2 milhões de habitantes, tem tucano a 5 quilômetros do centro da cidade. Isso quando não menos. Então, assim, isso, ele conta isso porque a casa dele é assim, né? Você vai na casa dele, tá cheio de pássaros em volta, tucano, tem tatu, tem gambá, tem os bichos, né? Todos os animais muito próximos do centro da cidade, porque tem esse corredor, que a gente chama do corredor da biodiversidade interligado, né? Que é o rio, ele é um corredor de biodiversidade, porque daí você tem a mata ciliar, de repente você chega num bosque que interliga com outro bosque. Então, e nós temos essa política de manter esse corredor de biodiversidade. Mas olha como isso ficou muito assim, implantado, né, na cultura do curitibano, porque hoje eu acredito que quando vão cortar alguma árvore deve ter assim um tráfico intenso lá no tribunal de reclamação, não é verdade? Sim, todo mundo fica de olho mesmo. Exemplo do Parque Barigui, por exemplo, né? O Parque Barigui tem muita gente que vai lá caminhar e é impressionante. Se você vê assim um galho de árvore quebrado, tem já no 156, olha, no caminho da ciclovia tem um galho quebrado ou pobre da prefeitura. Então assim, mas isso é ótimo porque o cidadão nos ajuda nessa questão da manutenção desse parque. Olha, tem um lixo quebrado ali, a lixeira está derramando. Ótimo, vamos lá. Então, eles nos ajudam a fazer essa manutenção, porque o que é? O cidadão se apropriou do parque, o parque é dele também. E também não adianta nada da gente criar, aqui é uma área de conservação que ninguém vai entrar. Tudo bem, tem áreas que realmente são de bosques densos, nativos, que você define, aqui é conservação, mas aqui nesse entorno vamos pôr uma ciclovia, para as pessoas andarem em volta, né? Então, assim, para que a pessoa... Tudo é pensado, né? Abrace isso e abrace a cidade. A cidade é de todo mundo, né? E você ajuda a cuidar da cidade, né? Do lixo, então, é impressionante. A gente costuma dizer, e é verdade, que o curitibano não joga lixo na rua, ele põe no bolso ou põe na bolsa, ou até encontrar uma lixeira. Curitibano não joga, quem joga na lixo não é curitibano. Eu sei disso. E essa política, olha, foi colocado esse programa, né, do lixo na lixo em 1989. Tem 34 anos. E faz todo sentido, né, gente? Faz todo sentido. A cidade é uma extensão da tua casa. Né? Mas é um programa que você tem que estar sempre lembrando. Educando. Né? A geração nova, né? Sempre está educando. Né? Então, sim, é um programa que deu super certo, né? Até foi premiado, tudo, né? E que deu certo. Mas por que deu certo? Porque foi colocado primeiro para as crianças. Né? Foi ensinado nas escolas, a criança chegou em casa, contava para a mãe, tem que separar essa lata aqui eu não sei se não existe até hoje, eu acho. E mandava separar, né? Então, assim, é todo um processo. Isso também é planejamento urbano. Vocês tiveram assim, facilidade nessas entrevistas? Vocês agendavam? Os arquitetos eram receptivos? Sim, muito. Todos queriam contar mesmo a sua história, que é a nossa história da cidade. Né? E foi muito bacana.
foi assim muito rico, um aprendizado, como a Dani falou. Um aprendizado, porque às vezes eu não tive contato direto com eles, né? Porque eu sou de uma geração, sei lá, eu passei no concurso em 2006. Agora? Recente? Não. Recente não, mais ou menos. Mas já estou há tempos lá, mas eu tive esse privilégio mesmo de fazer o livro e ter contato com essas pessoas, né? E ter acesso a esse material fantástico, assim, de desenho, assim, é maravilhoso. Eu tenho um livro que diz assim, onde nascem os gênios, sabe? Então, ela não é assim, o nascer não é o local, né? Eu acho que é o momento que o autor fala, né? E, de fato, nós tivemos sorte, né? A gente teve sorte, nós tivemos um momento, né, em que se constelou, talvez, em torno da figura do Jaime Lerner, ótimos arquitetos, né? Foi toda uma geração, na verdade. O Cássio Taniguchi, que é engenheiro, né? Que foi presidente do IPUC, depois foi prefeito de Curitiba, a gente também entrevistou. É muito... Então a gente costuma dizer que Curitiba teve, né, ou ainda tem arquitetos geniais, né? Mas na verdade, na área de tudo urbanismo, uma escola. Mas na verdade, quando se fala de urbanismo, nós também tivemos história. Sim, né? Nós tivemos pessoas assim que pensavam a cidade de uma forma inteligente, né? E com poder de convencimento, de decisão, de implantação. Nós tivemos essa felicidade mesmo. E eu acho que sim, a gente posso estar sendo muito ousada, mas acho que foi criada realmente como se fosse uma escola mesmo, e os princípios se mantêm até hoje dentro do Instituto, né? Assim, esse legado, né, de respeito com a pessoa, de respeitar o meio ambiente, de atender aquele cidadão que vai. Às vezes tem cidadão que leva um croquisinho, nossa, não poderia fazer isso. Então, são coisas ricas, né? E isso tudo faz parte, né, dessa história aí, né, que a gente conta e que está aí nesse livro. E em cima do que você está me dizendo agora, você me fez um comentário bastante interessante, que o IPUC é um laboratório de ideias, né? Exato. Você tem ideia para tudo. É isso. Exatamente. O IPUC, o Instituto está sempre, o tempo todo, pensando a cidade, planejando a cidade, tentando encontrar alguma solução para alguma demanda, né? Então, assim, é muito rico mesmo. É um privilégio trabalhar no IPUC. E, por incrível que pareça, assim, são técnicos, assim, que, por exemplo, eu me vejo assim, né? Nunca achei que fosse chegar a trabalhar num lugar tão maravilhoso. Nós viemos de descendentes de japoneses, que tiveram todas as dificuldades, como todos os descendentes e tal. E chegar no Instituto e poder trabalhar e ver teu projeto sendo construído e usado por toda a cidade, isso não tem preço, né? Imagina. Então, assim, é gratificante você ver uma criança usando um parque que você desenhou, ou um equipamento que você, né, bolou para ser usado, Pensando, né? ou uma creche que foi construída, né? Então, assim, é gratificante mesmo, né? Agora, a minha pergunta para a Dani é o seguinte: o que você acha que ainda falta ser implementado? Ou você acha que isso vai ocorrendo com o tempo? Por exemplo, o IPUC pensa em fechar mais ruas, transformar essas ruas em ruas de pedestre, de comércio, alguma coisa. Isso está previsto? Então, ou são demandas que vão aparecendo e vocês vão... Isso que a Yuri falou é realmente assim, o IPUC é uma escola mesmo de planejamento urbano, de soluções. A gente sempre querendo inovar e trazer conceitos e experimentar e dar resposta mesmo para soluções urbanísticas que a comunidade precisa, né? O cidadão necessita. Só que, ao mesmo tempo, é um desafio para a gente, agora atual, que continua ali no IPUC, né? De uma geração, imagine, que teve tanta inovação na década de 70, 80 e continuou. É difícil você inovar sempre, né? Essa tradição também, mas a gente está tentando ali sempre trazer esses conceitos novos, mas o original, né? Que é desde a questão do fechamento da Rua 15,
a priorização do pedestre, o transporte público, coletivo, diminuir essa questão dos automóveis, do número de emissões. Então, isso também vem desde a década de 70 e a gente continua mantendo. Lógico que atualmente eu acredito que tem muito mais burocracias para você vencer, para implementar um projeto de fato, né? A gente vê, por exemplo, ali o próprio Bairro Novo do Caximba, a gente começou em 2017 e agora que a gente está fazendo as obras, né? São quase 7 anos. Então, esse tempo de implementação mudou da década de 70 até hoje em dia. Então, a gente está tentando lidar com essas questões assim, mais até administrativas e burocráticas, jurídicas, de implementação de um projeto. Né? Mas as ideias a gente continua persistindo. Sim, talvez tenha mais barreiras. Talvez, né? E também depende muito de recursos financeiros, que a maioria vem de fora, né? Sim, então, a maioria sempre teve essa parceria. Mas a gente, pelas entrevistas, é maravilhoso. A gente vê ali que de um croquis você consegue fazer já o projeto executivo e daí implementado. As suas de cidadania foram feitas em um ano só, todas. Assim, é diferente, né? Os tempos, mas o conceito sempre a gente mantém, né? Assim, essa filosofia do IPUC original. Mas assim como a população aceitou um novo projeto, um novo planejamento urbano nos 1960, 1970, eles também agora estão mais receptivos às mudanças. Sim, você acredita? Eu acredito, sim. Uma das coisas que eu vi, acho que semana passada, por exemplo, foi um novo ponto de ônibus, que a gente chama? Sim. Um novo ponto de ônibus atrás da Rua dos Funcionários, da Universidade Federal. É um ponto de ônibus diferente, não é uma estação tubo, mas é porque ele vai ser feito ao longo do Inter 2, né, no segundo anel de transporte, circular da cidade. Eu vou ter que falar sobre isso, tá bom? Porque, diga para mim, você tem aqui aquelas estruturais norte-sul, leste-oeste. É isso? Que é onde as vias expressas. Estou certo? Está certo. Como que elas se comunicam uma com a outra? Eu acho que é isso que você... Exatamente. É uma rede, né? É uma rede de transporte. Daí foram criados esses interbairros, né, para ligar primeiro. Então, são 4 interbairros, né, o interbairros 1, que é periférico ao centro. Então, o que é? Porque conforme a pesquisa que nós vimos, tinha demanda tinha uma pessoa que morava lá no Pinheirinho, mas que não queria passar pelo centro. Ele queria ir do Pinheirinho ali faz todo sentido. Para o Bigorrilho. Então, o que é? Aí ele pega no terminal do Pinheirinho, pega nesse anel do Interbairros, que é um ponto, isso. E daí faz a integração, ele não cruza a cidade. Né? Então, esses são o conceito dos interbairros. 1, 2, 3 e 4. Ele vai descendo, ele é circular. Assim. E ele une os eixos estruturais, sabe? Mas de outra forma, outro trajeto. Eixos estruturais são as vias expressas. Isso, com os biarticulados, né? Então tem todo esse conceito, essa hierarquia, inclusive na cor do ônibus. Já foi decidido ali naquela época que os eixos estruturais são os vermelhos, né? Os ônibus vermelhos. Os interbairros são os verdes. Até a cor dos táxis foram. Tudo e tem essa identidade. Tem os alimentadores, que são os amarelinhos. Então, toda essa hierarquia do transporte coletivo também já foi pensada naquela época, sabe? Além disso, teve o upgrade dos ligeirinhos, que são os pratas. São as linhas são as diretas? São as linhas diretas, elas não param em todos os pontos. Então ela fica mais rápida. Daí são os prateados. Eu sou apaixonado por cidade. Por isso que você está me falando, eu faço uso. Adoro fazer. Que bom. Sabe? E acho que grande parte dos moradores de Curitiba não fazem uso disso. E funciona mesmo. Eu sou a prova viva. Mas, olha, essa questão da rede integrada de transporte mostra bem essa dinâmica da cidade, né? Que primeiro foi criado o eixo norte-sul, leste-oeste,
daí o Inter 1, o 2, o 3, porque a gente viu que tinha demanda de pessoas que moravam no entorno que não queriam passar pelo centro. E daí a cidade foi crescendo e vimos que tinha uma demanda de pessoas, como a Dani falou, da linha direta, que são os prateados, que eles não necessariamente precisariam parar em todos os pontos de ônibus ao longo do eixo estrutural. Ele embarca ali no Capão Raso, mas ele quer ir até, sei lá, a Praça Eufrásio Correia, ou antes até, né? Ele desce antes e ele pega esse interbairros, e o interbairros, a linha direta, ela é ligeirinha porque ela não anda na canaleta, ela anda nas vias rápidas. Né? E na época, o conceito foi muito simples, mas para implantar, como eram em estações tubo, que daí que começou as linhas diretas nas estações tubo, o ônibus ele só tinha porta de um lado. Como que você ia fazer com que tivesse próximo do terminal e que tivesse essa linha direta passando? Teria que dar um laço para ele parar. Então foi todo um planejamento, até de questão de do layout do ônibus, e mudar a porta, que tenha porta dos dois lados, para que não tenha que ficar dando uma volta para que ele pare no sentido certo da porta abrir, que nível que fica essa estação. Então, é toda uma logística, todo um estudo que não é só pensar uma ideia. Exatamente. Depois tem uma coisa também, né, Dani? A cidade vai se transformando, novas tecnologias vão surgindo que vocês vão ter que implantar. Isso, por isso que aí ele entrou nesse do Prisma Solar, que ela é uma estação. Eu queria voltar para isso. Que já tem a captação da energia solar. Então, o ônibus é um upgrade, elétrico. Assim. Né? Pois é, aí o ônibus elétrico pode ser mais baixo, vai mexer um pouco na conexão da estação para o ônibus. Acho que tem tudo isso. Porque é bem isso mesmo, porque os ônibus antigos, eles tinham 2, 3 degraus, né? E daí quando foi colocado as estações tubo nos eixos estruturais também, é uma plataforma, né? De forma que a gente via que o passageiro demorava muito para desembarcar, porque tinha escada para embarcar. O que foi colocado? Como se fosse no metrô, tudo no mesmo nível, só que é um metrô a céu aberto, né? Então, os nossos eixos estruturais, ele funciona melhor que o metrô, porque é a céu aberto, de custo menor, né? E ele não engessa a cidade, né? Se você precisa que aquela linha se estenda para tal bairro, você consegue levar aquela linha. O metrô, você vai ter que fazer o buraco, continuar aquela linha, fora o tempo que você leva. De repente, quando você termina de construir aquele braço do metrô, já está com a demanda já defasada, né? Então, assim... E se você fizer um metrô elevado, ele estraga um pouco a cidade, né? Também vai ter vários custos elevados, e você vai ter também a mobilidade, né? Eu acho que assim, em alguns lugares, acho que até foram estudados, né, Dani? Por exemplo, a linha verde, né? Como era um eixo da BR que foi repassada para o município, né, e transformada em via urbana, os primeiros estudos foi feito para que ficasse elevado no canteiro central, entre uma pista e a outra, né? Mas daí por questão realmente de custos foi adaptado, né? Então é isso. Nós somos o Instituto, o IPUC, é um canteiro de ideias. Então a gente estudou N possibilidades para a linha verde, N possibilidades para a área central, inclusive metrô, tudo, né, Dani? Ou semi-enterrado, bonde. Então, tem estudos diversos, né? Então, aliás, você falou uma coisa que eu vou fazer uma solicitação para o IPUC, implantar aqueles, na Europa eles chamam de trans, parece, né? Que são aqueles pequenos bondes que circulam. Trans. Tem também um projeto para a área central tem isso? do Trão. Pronto, já fui atendido. Escuta, eu gostei muitíssimo de conversar com vocês, tá bom? Nós passamos o nosso tempo bastante. Eu quero agradecer
Não, não, é que a conversa é muito interessante. Provavelmente depois da nossa conversa, mais pessoas vão querer vir morar em Curitiba. Então, vocês têm essa responsabilidade. Escuta, muitíssimo obrigado pelo livro, Traços de Curitiba, 50 anos de planejamento urbano. Gostei, vou ler. Muito obrigado pela dedicatória e espero ver vocês novamente para a gente dar continuidade a essa conversa que é muito rica, é muito interessante. Não tem quem não goste. Ficamos à disposição, Paulo. Muito obrigada. Obrigada, Paulo, né, pelo convite, pela oportunidade de nós podermos divulgar um pouco o nosso livro, né? Aonde que a gente encontra, para quem quiser comprar? Temos o site, né, traçosdecuritiba.com.br e também na lojinha do Mercado Municipal, Darumaiá. No box número 272, 273. Lá no Mercado Municipal você encontra o livro também. Físico. Ótimo. E no Museu Oscar Niemeyer, na loja do museu, do MOL. Então nós temos Mercado Municipal, Museu e internet. E no site. E também no nosso, pode ser por e-mail também, nosso, WhatsApp, a gente Não, eu, pelo pouco que eu vi agora que você mostrou, achei fantástico. Essas ilustrações, esses croquis, essas fotos, fantástico. As fotos são do Zig Kor, também arquiteto. Sei quem é, ótimo. Ótimo trabalho. Escute, muito obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigada. Escuta, muitíssimo obrigado. Vamos nos ver em breve. Promessa, né? Obrigada. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Renomar de Soluções de Madeira, agradecer a IG Engenharia Arquitetônica Sustentável, agradecer também o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional da Asbeia Paraná, agradecer a nossa produção, LFD Produções. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembre de curtir, que é muito, muito, muito importante. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e voltamos na próxima semana.